Olá, meu nome é Eduarda de Bortolho da Silva e o título do meu trabalho é Observações de aulas do ensino fundamental e médio disponibilizadas no canal Aula Paraná, um relato de experiência. No ano de 2020 ocorreu a maior pandemia dos últimos tempos, originada devido a um vírus letal que se espalhou rapidamente pelo mundo todo, denominado Covid-19. Com a necessidade de distanciamento social para diminuir a transmissão deste, foi necessário uma nova forma de convívio social. No campo educacional aconteceu do mesmo modo. Martins e Almeida relatam que as instituições educacionais precisaram suspender as aulas presenciais e grande parte das instituições de ensino deu continuidade aos processos educativos por meio de ensino remoto ou não presencial. Dessa forma, algumas universidades que ofertaram cursos de licenciaturas optaram por ofertar as atividades de estágio com algumas adequações que julgaram necessárias, trazendo uma nova forma de ver o mundo em sala de aula. Com isso, o Programa de Residência Pedagógica, instituído pela CAPES, tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciado na escola da educação básica, a partir da segunda metade de seu curso. As atividades do primeiro módulo do Programa de Residência Pedagógica se sintetizaram em observações, realizadas tanto pelo site YouTube como pela plataforma Google Meet. Dessa maneira, o objetivo deste relato consiste em compartilhar uma experiência vivida por uma estagiária do curso de Licenciatura em Matemática da UTF-PR e participante do Programa Residência Pedagógica, da CAPES, a fim de dividir aprendizados obtidos durante nosso processo formativo como docentes. Como dito anteriormente, a experiência escolhida para ser relatada refere-se a observações de aulas da disciplina de matemática no site YouTube, no canal Aula Paraná, tanto de ensino fundamental como de ensino médio. De um universo de 15 aulas observadas, foi escolhido especificamente 3 dessas para relatarmos brevemente sobre, pois entre vários recursos diferenciados utilizados em diferentes aulas, esses foram os que mais nos chamaram a atenção. A primeira aula a ser descrita foi destinada ao ensino fundamental, especificamente ao 8º ano. Era sobre o conteúdo de volume e capacidade. Dentro deste, o docente introduz o assunto de equivalência entre o decímetro cúbico e o litro. Para a realização deste, o docente trouxe uma garrafa plástica, marcada na quantidade de 500 ml e 1 litro. Além desta, é exposto um objeto geométrico, no caso, o cúbico, com dimensões 10 cm por 10 cm por 10 cm. Com um funil, o professor transferiu todo o líquido contido na garrafa plástica para o objeto cúbico, para assim os alunos conseguirem visualizar que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Uma outra aula destinada ao ensino fundamental, porém agora para o 9º ano, refere-se ao Teorema de Pitágoras. A professora iniciou a aula com um fato histórico sobre Pitágoras. Em seguida, a docente disponibiliza alguns minutos aos alunos para pesquisarem na internet algumas questões levantadas. A educadora comenta que Pitágoras descobriu uma relação elementar entre os lados de um triângulo retângulo. Por fim, ela questiona, mas o que é um triângulo retângulo? O que é um triângulo? O triângulo é uma figura geométrica e é muito utilizado em construções. Farias et al. 2020 traz que, nas construções, são usadas as treliças, que são estruturas formadas por barras ligadas entre si, sob forma geométrica triangular, e que visam formar uma estrutura rígida. Este também expõe que elas formam um tipo de estrutura que possui diversas aplicações, como pontes, viadutos, coberturas, etc. A terceira aula observada foi destinada ao 3º ano do ensino médio, sobre o conteúdo de matemática financeira. O educador tenta aproximar o aluno ao tema abordado, para que assim um conteúdo tão importante para nós como sociedade se torne mais atrativo. O professor aplica um exemplo da aplicação de juros no cotidiano. Novaes 2009 afirma que esse assunto interfere no exercício da cidadania e é relevante por vários motivos, tais como a contribuição no desenvolvimento de um olhar mais amplo e indagador, conduzindo ao raciocínio crítico em sessões do cotidiano. A experiência de observarmos as aulas disponibilizadas pelo canal Aula Paraná foi de extrema relevância para a minha futura prática profissional. Essas observações, tanto no ensino fundamental quanto no médio, nos proporcionam uma aproximação com a realidade atual, que, de acordo com Gonçalves Pimenta, 1990, é uma das finalidades do estágio. A aproximação da teoria com a prática nos cursos de licenciatura ocorre na disciplina de estágio supervisionado, no caso, no Programa de Residência Pedagógica, permitindo que ocorra uma conexão de toda a teoria estudada com a prática da atividade docente, a fim de preparar da melhor maneira possível o futuro professor, assim como iniciar o aluno no mundo profissional. Sabe-se que cada turma é de um jeito, com dificuldades distintas. Portanto, o educador deve sempre estar preparado para lidar com essas, como por exemplo, sempre buscando metodologia e recursos didáticos diferentes para abordar o mesmo conteúdo. Logo, observar algumas aulas e aprender um pouco mais sobre como ministrar alguns conteúdos foi uma experiência indispensável na vida de um docente de formação. Eu agradeço a CAPES por me proporcionar essa experiência enriquecedora. Muito obrigada!